Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, meus amores, tudo bem? Está começando mais um programa da Confraria Pet aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio do Brasil. Olha só que lindo! Como vocês estão hoje? Vão me avisando. E o pessoal aí do Instagram, vai dando aquele joinha aí para mim, para ver se vocês estão nos ouvindo perfeitamente, hein? Bom, vocês já sabem, né, gente? Quem está afim de fazer anúncio aqui na rádio, deixem o seu recadinho ali no inbox da Rádio Web EO, ali no Instagram ou até mesmo no Facebook, tem os contatos e manda para a gente aquela notícia maravilhosa que vocês querem anunciar conosco. Um beijo. Bom, a pauta do dia é sobre compaixão com os animais. Gente, me enche de orgulho essas duas aqui, ó. Meu Deus do céu, não vou nem falar, vou deixar por enquanto, porque são exemplos de ações retratadas em forma de zelo e histórias de amor com final feliz. Quem não gosta, né, gente? A gente se apaixona, né? Bom, eles são considerados os melhores amigos do homem, mas pena que a recíproca nem seja verdadeira, nem sempre seja verdadeira. São incontáveis os casos de animais abandonados pela cidade como se fossem coisas descartáveis. E os gatos também sofrem com abandono, né, gente? Não é apenas os cães. Eles ficam à mercê do frio, da fome, da falta de referência e são vítimas, sim, do descaso. Infelizmente, o número de animais abandonados só aumenta, assim como os casos de maus tratos. E, com isso, ONGs, protetores, independentes ou não, voluntários, têm tido muito trabalho, sim. Mas, por que essas pessoas tanto se preocupam com os animais? Por que elas se tornam protetores e voluntários? Vocês têm ideia? Vocês já ouviram falar sobre compaixão? Você sabe o que essa palavra significa? Não tem certeza? Espera aí, eu vou passar para vocês aqui uma colinha. Compaixão é um sentimento que é gerado dentro de cada um de nós, como acontece com qualquer outro, porém ele se diferencia por ele fazer com que tu tenha uma ação. Por exemplo, se tu olha um animal na rua e tu sente pena, isso não garante que tu vá agir com relação a esse animal. Mas quando tu te tornas tu tem o sentimento de compaixão por esse animal, tu age, tu não permite que aquele animal fique parado ali, também com pessoas, não é somente animais, mas a gente também faz isso por pessoas, tá, gente? Então, assim, é porque a compaixão ela te leva à ação. Nesse sentido, quando alguém se compadece por um indivíduo, não está sentindo pena, mas sim mostrando respeito à sua dor e tomando alguma atitude para amenizar essa angústia que ele sente. É exatamente aí que está a sua beleza, no desejo de querer ajudar, pura e simplesmente para fazer o bem. Quando todos os seres humanos começarem a ter esse olhar uns para com os outros e com os animais também, vamos juntos construir uma forte rede de apoio para promover o bem. Né, meninas? É isso aí. Com certeza, né? Certamente. Bom, convidamos aqui essas duas lindas, Lúcia e Márcia. A Lúcia, vocês já sabem, né, gente? Mora no meu coração, ela é da Cão da Guarda. Ela tem o projeto Castrapô, o qual a gente tem parceria aqui, a gente já vai falar sobre os detalhes sobre isso também. E a Márcia Messa, ela é do projeto Bendito Bicho, que é este livro aqui, esse calendário aqui, que eles produziram, está à venda, está para comercialização, em seguida a gente vai falar detalhes. E os dois projetos, eles vieram aqui com o intuito de falar sobre essa promoção de fazer o bem-estar animal e também falar, aliás,
esse desafio, né, de promover esse bem-estar ao animal, mas também falar sobre essa recompensa por transformar essas histórias tristes em finais felizes. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Sejam bem-vindas. Vamos começar com o básico ainda, né? Tá. Vou deixar a Lúcia e a Márcia se apresentarem, falar um pouquinho sobre elas. Enquanto isso, vocês aí no Instagram vão nos dando aí alguma informação. Se tiverem alguma dúvida ou se vocês já quiserem saber como vocês podem comprar os produtos, manda mensagem aí que a gente já responde vocês, tá? Vamos lá, Lúcia, conta um pouquinho sobre ti. Ok, boa tarde. Agradeço muito o espaço, o convite. Tu também mora no meu coração. A Aline é uma pessoa muito especial que a proteção me deu de presente, né? Eu digo que eu tenho tesouros da proteção. E, bom, eu vou me apresentar e a gente vai depois conversando um pouquinho mais. Senão o pessoal vai achar que está puxando meu saco. Não é isso. O meu nome é Lúcia Helena da Luz, eu tenho 37 anos, sou funcionária pública, tenho 2 filhos de 4 patas e sou amante dos animais e do voluntariado. Voluntariado como uma válvula de escape para todas essas questões que afloram, né, de sentimentos com os pets. Eu encontrei no voluntariado uma forma de expressar todo o meu amor por eles. Então, é isso. Eu moro em Porto Alegre, sou formada também em Direito, quero aprofundar essa questão junto com os animais mais adiante, porque tem sido um grande aprendizado e desenvolver minhas habilidades dentro das áreas que eu me formei. Basicamente, é isso. Mas ela tá indo, gente. Essa mulher vai longe, ela vai longe, tenho certeza. A gente acredita nisso. Né? E tu, Márcia, conta um pouquinho de ti. Bom, meu nome é Márcia, né? Então, agradeço muito o convite, Aline. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? É bastante importante esse momento. Acho que o tema é excelente, né, para a gente discutir. Tenho 6 filhos de 4 patas, né? Posso dizer isso. 3 caninos e 3 felinos. Que tá em equilíbrio lá, 3-3. Eles, 3 felinos que estão em lar temporário, mas eu acredito que eles vão ficar, né? Eles vão ficar. Já está tudo encaminhado. Quem né? nunca passou por isso, né? Quem nunca? Já está no caminho, então. Eu sou formada em comunicação. Né? Que ótimo. Sou publicitária de formação, não trabalho nessa área, eu sou vendedora. Eu digo que, além de vender os produtos que eu vendo ideias, né? Porque não deixa de ser uma ideia, a ideia da adoção, a ideia da castração, né? A ideia que a gente está discutindo aqui hoje. Não gosto de falar minha idade, então eu gosto de dizer que... meu espírito é jovem. Falou sobre isso? Né? Meu espírito Só é jovem. Tem gente jovem aqui, né? Meu espírito é jovem. Eu não saí dos meus 25 anos. Né? Não, mas deixa eu só fazer um adendo aqui, né, Márcia? Porque, assim, a gente que tem uma espiritualidade, né? Sabe que a gente é muito mais... A gente não é voltado ao material, né? A gente é alma. Os animais energia, me deixam muito jovem, né? Os animais me deixam. Alma e energia não tem idade. Não tem. Beijinho no ombro. Não tem. Moro em Porto Alegre, né? Mas sou do interior. Então, gosto muito de Porto Alegre, mas acabo tendo algumas coisas que me E sempre enraizam. teve envolvimento com os animais? Não. Comecei há 4 anos. Há 4 anos. É recente. Tem muita coisa ainda para fazer, né? Tem muita coisa. Meninas, o que motivou vocês a entrar na causa animal ou até mesmo tornar-se protetora, Lúcia? O que te motivou? A dor em vê-los abandonados, né? O sofrimento deles na rua me motivou a ser voluntária. Tu te lembra quando foi o teu primeiro resgate? Eu me lembro quando foi meu primeiro resgate. Assim, aqueles resgates assim totalmente amadores, né? Quem nunca? Tipo, um bichinho na rua, ele não pode ficar na rua. E eu não sabia nada sobre proteção. Tipo, eu não sabia que eu tinha que doar vermifugado, toda aquela, né, todo o plano ideal que a gente hoje almeja para um animal. Eu não sabia, eu doava e de forma assim, ó, adolescente, né, 16 anos eu pegava, via o bichinho, tentava me encaminhar, assim, a família, né, meio cachorreira, assim, já pegava, ficava, tratava, assim, tirava as pulguinhas, banho, aquela coisa toda do primeiro, porque vai estar dentro do nosso lar, né? Sim. E a gente já tentava encontrar um larzinho para aquele bicho.
Mas oficialmente, assim, que eu acho que, nossa, nasceu a protetora, a voluntária da proteção, assim, animal, foi Madura, com né? uma coisa assim, mais madura. Eu já estava flertando com voluntariado, né? Eu não sabia em que área social eu iria atuar. Mas eu sabia que, né, a veia estava ali forte para os animais, mas eu ainda achando que não. Mas foi para os animais e foi com um Rottweiler que eu encontrei, um Rottweiler que eu encontrei amarrado numa cerca de um vizinho, né? Virava a esquina da minha casa, assim, eu estava saindo de carro no almoço de domingo com a família, quando eu ainda tinha almoço de domingo com a família, né? Hoje eu não tenho muito mais isso, mas eu virei o carro e vi... A família mudou, né? Mudou, ampliou, né? Virou uma visão mais ampla, assim, de família. E daí, eu vi ele e estragou meu almoço de domingo, aquilo. Porque eu segui, eu vi ele e disse assim, meu Deus, aquele cachorro... Mas ele estava assim, ele estava com um pote de água e ele estava na sombra, só que ele estava amarrado. E aí, o tempo inteiro, fiquei com aquele cachorro. Eu não conseguia almoçar, eu só pensava assim, quando é que eles vão terminar de comer, porque eu quero voltar para casa, porque eu quero ver o cachorro. E aí, quando eu voltei, ele estava lá. E eu peguei e disse assim, não, eu vou encaminhar ele para atendimento. Ele estava desfigurado, eu não sabia se era uma lesão por maus tratos, se era um ferimento, se era briga, se era atropelamento, e internei ele. E aí é que nasceu ainda mais a voluntária, porque foi uma conta bem grandinha, né? Assim, a internação, tem custos, animal né? De grande porte. Animal de grande porte, internação, estado grave. Depois eu fiquei sabendo, era um tumor que já tinha afetado o cérebro, ele estava em sofrimento, né? Ele não, aquela noite ele teve uma piora muito grande e veio a óbito. Na clínica mesmo. Então, ele teria morrido na rua sozinho. Sim. A gente deu, pelo menos, um finzinho digno. Eu tentei, né? Não pensei que ele fosse a óbito. Foi bem triste para mim, meu primeiro resgate oficial. E ali eu parei para pensar assim, bom, se toda vez que eu quiser resgatar um animal, eu sozinha arcar com todos os custos, eu não vou conseguir salvar vidas na proporção que eu gostaria. E aí eu comecei a conversar com amigos, e essa rede de amigos, nós começamos a nos movimentar, e ela começou a mudar no momento em que foi mais pessoas que eu jamais imaginei que eu fosse conhecer, que eu não tinha nenhum contato com a minha rede social. E aí vem a social, que eu digo familiar e próxima de mim. Voltada para esse voluntariado que isso. Já existia um preconceito e muita gente, na verdade, não aceita, né? Porque está ajudando cachorro, tem que ajudar pessoas. Exatamente, né? tem essa visão então, assim, depois a gente vai... Né? E então, com esse cachorrinho, nasceu, na verdade, uma ideia. A sementinha. A sementinha foi esse anjinho que plantou e eu guardo hoje a imagem dele, né? Não tenho, foi pouquíssimo tempo que eu tive com ele e pouquíssimo tempo, mas que deixou um grande legado, assim. Ele foi o meu despertar para o voluntariado. Pra proteção, Eu fui a preta, né? A preta. Na verdade, assim, todo mundo sabe, eu comprei a Zoé, né? A Zoé é uma Shih Tzu. E a Zoé, na verdade, eu sempre digo, ela me ensinou a amar incondicionalmente, né? Ela me ensinou o que é o amor. E, a partir disso, eu comecei a enxergar os animais de uma outra forma. Mas, quando eu encontrei a preta na rua e a resgatei, levei para dentro de casa, aí veio a tal da sementinha, a virada de chave, né? E aí mudou tudo. Excelente. E aí foi aquela coisa de que eu tinha colocado para adoção. Aliás, né? Botei para dentro de casa, resgatei e fiquei pensando, tá, e agora? O que eu faço, né? Porque tu ajudar é uma ação, gente. Quando tu ajuda um protetor, tu ajuda uma ONG, é uma coisa. Quando tu resgata, a realidade é outra. Totalmente diferente. Né? E eu percebo o quanto é fácil virar as costas. Foi a primeira vez que eu descobri isso. Como é fácil virar as costas. Porque quando eu falei que eu tinha resgatado a preta... Mas, ao mesmo tempo, também veio pessoas que eu não imaginei sempre tem me ajudar com ela. Então, foi gratificante também. E tu, Márcia? Tu disse que faz 4 anos, né? Mas o que assim, deu aquele estalinho assim, para ti olhar a proteção animal, olhar a causa animal com outro olhar? Eu adotei a minha cachorrinha, uma pretinha também, em 2013. Quase junto com a preta. Em 2014, desculpe. 2014 eu adotei a Moa. 2015 eu adotei o Cid. E eu comecei a observar muitos protetores, né? Porque eu adotei de 2 protetores diferentes. E eu vi a luta deles, porque eu comecei a segui-los, porque eu não tinha relação nenhuma
com a proteção, né? E eu comecei a segui-los e ver a dificuldade que eles tinham. E eu, nossa, é tão difícil assim, porque para mim surgiu aquela vontade de adotar, né? Adotei, peguei o bichinho, levei para casa, né? Um foi até da Redenção, naquele cercadinho ali, né? E eu me lembro que quando eu adotei, o Cid estava babando, estava numa situação muito ruim, e chegou uma senhora e gritava, né? Esse animal está com raiva! Esse animal está com raiva! Tirem ele daí! E a protetora, né? Todo mundo ali já começando a se apavorar. Consternado com a situação. E eu disse, deixa que eu vou pegar ele para te ajudar. Tipo, foi o meu primeiro ímpeto, né? Deixa eu tirar ele para te ajudar. Eu não ia adotar. Eu disse, eu vou te ajudar para tirar essa situação daqui. Saí com ele para caminhar, para, né? Aí, tô lá caminhando com ele. A minha cachorrinha se deu bem com ele. E ele, coitadinho, já fez a socialização, né? Coitadinho, acabei adotando. Que amor. Né? E aí comecei a ver a situação da proteção, né? E eu disse, nossa, eu tenho que poder fazer alguma coisa por eles, né? Porque eu não tinha como fazer isso, em virtude do meu trabalho, que é muito pesado, né? Eu trabalho com vendas, então eu viajo muito. Então, como eu posso ajudar sem ter esse... Sem atrapalhar minha rotina, sem meu dia a dia. Sem atrapalhar minha rotina, porque eu não poderia atrapalhar meu trabalho. E aí, tinha uma colega que ia fazer um curso de fotografia, eu disse, vou me atirar no curso de fotografia contigo. Fui fazer o curso de fotografia e eu me lembro que o professor perguntou, vocês sabem o que vocês querem fazer na fotografia? Ninguém sabia, né, na época. E eu fui a única... Não, o que vocês querem fotografar? E eu fui a única que levantei a mão. A única. Fotografia pet. Aí todo mundo ficou olhando. Fotografia pet. A louca. Fotografia pet, eu vou fotografar animais para adoção. É isso que eu quero fazer. E foi aí que começou, né, para ajudar a tornar os animais mais interessantes no processo de adoção. Porque eu mesma, a foto que eu vi da Moa, né, eu adotei ela porque... Não sei, né? Eu não sei por que eu adotei ela. Porque não favorecia. Faz diferença, porque a maioria das vezes, o que a gente faz, né, Lúcia? A gente não tem como tirar foto bonitinha, a gente não se organiza, a gente quer publicar fotos do animal e colocar para divulgar, né? E quando tu faz uma produção, nossa, eu percebo na hora, as pessoas já enchem o olhinho ali, ai, que coisa fofa. E aí tu prepara um texto, né? Prepara um texto bonitinho, conta a história do bichinho. Porque dentro, geralmente eles estão em vários dentro do mesmo ambiente. E aí fica muito difícil de tu individualizá-los, porque quando tu entra, eles querem atenção. Então, tem que ter assim, um pouco de calma, organização, e vale muito a pena investir esse tempo nas fotos. Porque leva tempo. Separa eles, ou leva, né? Como assim, a gente leva lá na casa da Márcia, ela nos recebe com todo amor e carinho. É só dizer, vem, é sempre, pode trazer. E a gente sobe, daí assim, limpa, né? Tinha que fazer assim... Os bastidores até chegar e estar bonitinho na foto, olha, a gente sofre, né? Muita baba, né? Muito sujeira. Depois a gente chega ali. Muito cocô. A Márcia, várias toalhinhas quando eu cheguei, né? Com eles, porque a gente até sai, às vezes, na corrida, sai do trabalho, né? Trabalhamos. Sim. E assim, Márcia, eu tô saindo do trabalho, eu vou pegar eles no LT e vou levar aí. E aí tu pensa assim, que eles vão chegar ali nos maravilhosos, a gente lembra que não, né? Não. São serzinhos vivos, sim, né? E outra, eles querem brincar. Querem brincar, né? E aí tem o tempo deles, né? E aí tem que chamar a atenção na foto, e a Márcia tem todos uns sons especiais para chamar a atenção deles. Tem que ter, né, Márcia? Senão não rola, né? Tem. Ou é som ou é petisco. E é isso, assim, a questão das fotos no abrigo é muito complicado. Esse trabalho da Márcia é pulo do gato, assim, é algo mágico, eu digo, é muito benéfico, né? Com certeza. Inclusive, o Axel está aqui, ó. O Axel, a mãe dele esteve aqui na semana passada, ele está dizendo, a fotografia profissional faz muita diferença, sim, na adoção. Mas, meu amor, me fala um pouquinho
como que surgiu a ideia de criar a ONG, então? Porque, na verdade, tu acabou criando a ONG Sim, Cão da Guarda, isso. né? E a Castrapoa é só um projeto? Uma campanha dentro da ONG, né? A gente não queria criar outra ONG, ela já estava com uma página com vários seguidores, mas a gente evoluiu, na verdade, né? Quando a gente entra na proteção, a gente entra de forma muito amadora, desconhecendo, né, a complexidade que envolve essa causa. E a gente vai evoluindo, né, com o passar do tempo, com os trabalhos, com as ações, com as feiras, com os resgates, com os contatos com os voluntários, com projetos parceiros, com abrigos, a coisa vai tomando uma forma, né, bem mais madura. E a gente percebeu que a gente precisava falar de castração. Mas antes de falar de castração, como é que eu criei a ONG? Para dar uma organização, né? Dividir tarefas. Sim, importante. Né? Por mais que pareça burocrático, é importante planejar e mostrar que existe uma organização para que as pessoas que estão ajudando enxerguem que vocês são uma organização. É que começou um despertar meio coletivo, foi uma coisa muito engraçada que a gente diz, cada um é uma paciente que quebra-cabeça. Então, tem a Sheila, que cuida das páginas. Sheila. A Bárbara faz LT e eventos comigo. Bárbara, sempre confundo teu nome. A Bárbara que é Sheila, a Sheila que é Bárbara. Uma guria só, mora no meu coração, vocês sabem, né? Então, eu comecei a cuidar só das caronas e mais da parte de contatos com outros projetos, a parte mais burocrática. E a coisa começou a ter uma organização e começou a otimizar e atender muitos mais animais, né? E aí a gente evoluiu, então, para um projeto que a gente percebeu que a castração... A gente estava enxugando o velho enxugar gelo, né? A gente resgata, doa, mas a torneirinha não fecha. E mais cachorros, e mais gatinhos, e mais cachorros, e mais gatinhos. Então, o que nós podíamos fazer para, paralelamente, não deixar de enxugar o gelo, que é necessário, extremamente necessário, tirar os animais da rua e do abandono, prevenir que mais animais nasçam, as ninhadas indesejadas. E a gente, então, bolou uma campanha chamada Castrapoa, que a gente começou a ir para a rua, em sinaleiras, nos semáforos, a gente fazia blitz Castrapoa, que evoluiu para o bazar, onde a gente recepciona a comunidade que tem interesse e gera recursos para castrar animais e manter aqueles que estão sobre a nossa tutela, a nossa proteção. E deu super certo, né? Foi um projeto de sucesso. A gente começou a ampliar a rede de parceiros, a rede do bem está super fortalecida. E qual foi um dos desafios assim que tu encontrou, ou obstáculo que tu encontrou que foi realmente, nossa, tenho até vontade de desistir? Aliás, chegou um momento que tu pensou em desistir? Ai, chega alguns momentos que a gente chega... Sempre chega, né? Chega. Quando a gente está com poucos voluntários, é uma coisa que nos sobrecarrega bastante, daí a gente está cheio de animais e alguns voluntários já não têm mais a responsabilidade, né, que arcou, mas isso foi se alinhando dentro do próprio grupo, a gente começou a cuidar dessas questões. Então, a superlotação, às vezes, a gente vai, às vezes, no fundo do poço, a gente perde o limite e aí depois a gente amadurece e pensa assim, não podemos mais, isso não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer, claro. Então, a gente passou a ter um olhar mais racional, colocar o bem-estar deles na frente e aí agir com racionalidade, porque infelizmente, a gente não pode salvar o mundo. A gente tem essa vontade, mas a gente precisa dar as mãos e o maior número de pessoas precisa dar as mãos para a gente conseguir lutar contra o abandono e o maus tratos. Então, e a questão de perdê-los, né? Assim, a questão de resgatar eles muito debilitados ou com alguma virose e vir a perder alguns, isso te faz sentir pequeno. Te fragiliza. Fragiliza, né? Emocionalmente tu fica bem fragilizado. Então, alguns momentos tu pensa assim, quanto eu sou forte para me manter nessas vitórias e nessas derrotas, vitórias e derrotas. E aí tu vai aprendendo que cada mensagem que tu recebe de um adotante te dando um oi com uma fotinho deles dormindo protegidos, amados, e às vezes tu tá resgatando ou tá perdendo o animal e tu tá recebendo no mesmo momento tu tá recebendo essa mensagem. Então as energias elas vão fluindo, renovando. Né? Porque na verdade a gente é humano, né?
bem humano, né? E bem sentimental, bem sentimental. Né? Embora a gente tente ser racional, mas a gente é muito sentimental. Exato. E embora a gente queira mostrar que é durona, né, Lu, a gente não consegue, Não. né? Só que também a gente não fica naquela coisa de tu tem que ser fria, né? Não. Tem que ser fria para aguentar no tranco. Não é bem assim, né, Márcia? Não tem como tu ver que nem tu fizeste. Tu fez uma ação automática lá na feira e tu não esperava que isso se tornasse teu próximo filho, né? Jamais. Mas a gente não consegue... Isso é compaixão. Isso é compaixão, né, gente? Isso é compaixão. E isso acontece muitas vezes, é uma pena, né, que nem todas as pessoas consigam ter esse despertar, né? Porque isso pode acontecer, eu costumo dizer, né? Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Às vezes eu vejo alguns posts, né, nas redes sociais e eu me sinto assim, é aqueles momentos que dá aquela tristeza imensa, assim. A pessoa vai lá, tira uma foto e diz, olha, este animal, né, está... É muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? É muito mais simples. Tu pegar aquele animalzinho, tu levar numa clínica, tu tem diversos projetos que podem te ajudar. Tá aí o Cão da Guarda, tá o Bendito Bicho, tem as nossas protetoras que jamais iam negar ajuda. Dizer, em que clínica eu posso levar? Que clínica atende a baixo custo? Leva aquele animal a baixo custo na clínica. Certamente é impossível que uma pessoa não tenha amigos. Não existe hoje quem viva numa bolha e não tenha amigos. Se tu tem 10 amigos, tu consegue fazer uma vaquinha para pagar as despesas mínimas daquele animal. Tu consegue um amigo para colocar dentro de um banheiro que seja, né? Eu estou com 3, assim, ó, esses gatinhos que estão na minha casa, eu não tinha lugar para eles, né? Aquela coisa assim, eram 5, 2 eu doei, mas de repente eu me vi com 5 gatos na minha casa, sendo que eu tenho um cachorro que ele faz tratamento neurológico. Porque esse que eu peguei lá na Redenção, ele teve sinomose, então ele ficou com sequelas. Então ele é bravio com qualquer bichinho. Com a gente ele é um doce, né? Mas sabe, quando eu peguei a preta, ela também era Kinder Ovo, né? Sempre uma surpresa. Eu tinha um Shih Tzu e fiquei com um Shih Tzu, a preta e mais 3 filhotes, 5 cachorros dentro de casa. Sério? Mas daí os 3 foram adotados. Não, Foi, muito bem adotado. E a preta, obviamente, que não foi malandra, ela pensou, nessa casa aqui tá precisando essa é minha. Essa lemoa aqui tá precisando de uma pretinha. Essa é minha. Então, todo mundo tem amigos, né? Então, pode fazer uma vaquinha, mas as pessoas acham melhor repassar o problema. Terceirizar o problema. O velho né? e bom terceirizar. Gente, não é assim. Né? É o medo do envolvimento, né? O medo do apego. Protetor, né? Quem pode resgatar? Não tem quem possa resgatar. Os protetores estão cheios. Eu digo, eu lido com... Assim, ó, tem 10 que a gente ajuda, né, diretamente através do projeto. Mas eu lido com muitos outros, porque eu tiro fotos para vários outros protetores, que, infelizmente, o projeto não tem como ajudar... Todos, claro. Porque a gente não tem verba para isso. Infelizmente, gostaria muito de ter, né? Sim, por isso que é importante e necessário ter vários projetos, né? Por exemplo, né, eu sempre digo, não é que porque tem uma ONG que é grande e vamos focar nela. Não, fomenta essas ações em paralelos com outros projetos. Para não sobrecarregar um projeto só. Claro. Porque quando atinge um número muito alto de animais, a complexidade aumenta muito, né? As viroses, as brigas, o espaço começa a ficar mais confinado. Então, não existe um espaço de uma ONG grande que vai comportar todos os animais abandonados. Além por isso do que maior tem que número de doações, né? Exatamente. Porque daí aumenta. Porque, por exemplo, se tu tem um projeto lá, por exemplo, só está com 10 animais. 10 animais é mais fácil de ajudar 10 do que 300. Né? Exatamente. É mais fácil ajudar 4 do que 400. E as pessoas acham que quem tem 400 é mais fácil pegar mais um, ficar com 401, enquanto aquele que tinha 10 ficar com... Ou tu que mora, né, numa residência. As pessoas... aquela frase assim, eu moro num apartamento, é muito pequeno. Se as pessoas fossem ver os canis dos abrigos, o metro, né, quantos animais tem por metro quadrado, o apartamento é
um paraíso perto para os animais. Fora a individualidade de ter o carinho, o amor, que é difícil dentro de um abrigo, poucos voluntários darem toda essa atenção diária, né, de carinho, de atenção, de brincadeira para eles. Então, são animais que começam a ficar estressados, depressivos. É bem complicado. Então, bem complicado, as pessoas precisam entender, desmistificar essa questão que o abrigo, mais um lá, não importa. Não, esse um tem um peso gigantesco. Gigantesco para a pessoa que está administrando. Vai diminuir o espaço de um canil, vai aumentar o número de estresse entre os animais. Vamos falar um pouquinho, então, sobre questões públicas, vamos dizer assim, né, gente? Não vamos entrar muito no mérito, mas vamos falar um pouquinho sobre... eu percebi ultimamente, nós estamos em Porto Alegre, tá? Só relembrando, tá? Eu percebi que aumentou o número de cachorros na rua de novo. Também. Né? Não tinha tanto. Já estava mais controlado, eu percebia mais ações, até mesmo para fazer projetos e apresentar os animais para adoção. Sim. Mas eu percebo que agora mudou esse cenário e está cada vez mais com cachorro na rua. Vejo animais sendo atropelados, eu vi gatinhos atropelados, assim, filhotinhos, entendeu? O que está acontecendo, né? Assim, do ponto de vista de vocês, claro, né? Sem querer julgar ninguém. E, claro, né? Vocês acreditam que a PL 27 ela pode mudar um pouquinho essa questão desse cenário de deixar de ver o animal como coisa e tu perceber nele um ser e, com isso, trabalhar um pouco mais a compaixão com eles? Assim, partindo do primeiro raciocínio, né, e constatação assim que tem o maior número de animais abandonados, né? Eu acredito que sim, e eu dentro da atuação de proteção, tanto junto com a prefeitura como dentro da ONG, né, houve um grande problema que foi a extinção da SEDA, a Secretaria Especial de Direito Animal, que ela conseguia abranger bastante coisas perto do que hoje a gente não tem mais. Né? Eu conseguia castrar muito mais animais porque eu tinha um apoio de atendimento de urgência para animais atropelados, para animais doentes, para animais com casos de internação. Eu conseguia investir em castração e poupar em internação. Hoje eu tenho que gastar horrores em internação, o que vai tirar das castrações. Então, no momento em que eu vejo um animal que está na minha frente, Lúcia, nem digo voluntária, a Lúcia, cidadã, está na minha frente, é minha responsabilidade. Esse é meu lema. Eu não vou chegar na rede, tirar uma foto e dizer alguém. O alguém sou eu. Né? O ser alguém sou eu. Eu pego esse animal e, como eu já tenho prática, porque eu já ultrapassei essa barreira do medo, do que eu não, né, que eu vou fazer e tal, eu aprendi que eu posso fazer e que eu vou ter suporte dentro, porque eu já criei uma rede, eu trabalhei para isso. Então eu tenho essa vantagem. Mas assim, eu olho ele e levo. Uma internação, às vezes, que é um animal politraumatizado, que às vezes precisa de bolsa de sangue, é um custo de mais ou menos uns R$3.000. E não quero aqui entrar na questão de o que eu acho uma coisa totalmente errada, questionar os ganhos do profissional de veterinária. É que ninguém trabalha de graça. Né? Ninguém. Quem é que aqui oferece? Né? A gente consegue, com muita gratidão, o baixo custo por eles saberem que a gente já é recorrente em salvar animais de rua. Não é meu bichinho que eu fui lá, adotei, eu comprei, e é meu, e eu estou pedindo, né, gratuidade ou desconto. Não, é um animal que é da sociedade. Então, eles também cumprem com o seu papel social. Então, cada um, né, fazendo a sua parte. Eu comecei a ter dívidas em clínicas, coisa que eu não tinha antigamente. Eu não tinha uma dívida em clínica. Não tinha. Raramente, quando eu precisava de um especialista. Eu tinha sorte grande assim de pegar coisas mais triviais, assim, um atropelamento leve, um animal doente por virose, e isso a prefeitura conseguia dar um ótimo suporte. E não tem mais. E não se tem resposta para ter. E nem previsão de retomada. De retomada, né? Então, isso aí é ruim pra caramba. A gente regrediu. Regrediu, com muito. certeza. A gente era uma das capitais que a gente estava para ter um hospital que era
Mas eu vou fazer um meia-culpa aqui, né, gente? Eu acredito que não regrediu somente na questão da proteção, né? Regrediu. Porto Alegre regrediu em muita coisa, sim, né? Não, se a gente infelizmente, né? se a gente for falar não só como Né? protetora, Porto Alegre como está no... Porto Alegre era demais, Tá, né? era demais. não existe mais. Né? Se fizerem a E propaganda aí, desse ano, imagina, aí, não, né? e aí a gente vai sempre pensar assim, Tá se a triste gente demais. ainda questiona, se a gente ainda é questionada por que a gente cuida de bichinhos e não cuida de gente, então imagina onde é que está a proteção dentro desse contexto todo social, Exato. onde até as pessoas, os cidadãos estão sendo deixados de lado, imagina os animais. O que não sobra, o que sobra, o que resta para eles. Por isso é importante ter esses projetos, né, gente? Porque assim a gente consegue fazer alguma coisa, né? Não apenas somente ajudar. Assim, tipo, lá, ajudei, né? Não, a gente consegue ajudar mesmo. E com relação à PL27, o que vocês acham? Eu acredito que vai ajudar, mas não vai resolver. Não vai garantir também, né? Mas não... pode ser que, pelo menos, um olhar diferente para o animal, as pessoas Eu acho que sim. O olhar já vai acontecer. Mas eu acho que tem muita coisa ainda para caminhar. Eu acho que nas políticas públicas... e aí eu acho que a Lúcia é bem mais engajada nisso do que eu, né? Mas, a meu ver, acho que as leis deveriam ser mais punitivas, né? Para esses casos. Agora, eu estava lendo que agora tem 3 anos de prisão, isso, né? Para maus tratos, mas acho que tem que ser no bolso. A gente não é só tem, prisão. na verdade, um problema muito grande, que é a questão do controle, né? Não é tão assim, existe a lei, já existe, né? Ela é branda, porém ela também, ela não deixa, mas ainda assim ela tem uma flexibilidade na análise porque, né? Era um animal. E eu também, né? e assim, quando E a gente o que vai falar, é um animal, né? O que que é um coisa, animal? Quando né? a gente vai falar em punição, eu acredito, concordo, só que a gente falha lá na raiz do problema, né? A educação. Educação. Como é que tu vai falar isso? O que é um animal? Não, estou te punindo porque tu... Mas o que eu fiz de errado? Né? As pessoas não têm a cultura, não têm a educação de preservar, vê-los como um ser vivo. Como é que né? é? Era de Sencientes. criança. Não era criança que amarrava na ponta do rabo do gato, jogava pedrinha no cachorro, né? Balinha de Bombinha, chumbinhos. chumbinho. E aí que entra o projeto Bendito Bicho, né, Márcia? É verdade. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, que a gente já está curioso também, né? Esse livro lindo que está aqui. Gente, olha isso aqui. Olha. Lindão, né? É meu, desculpa. Fala, Márcia, fala tudo. Conta para nós, porque eu tô apaixonada. Bom, o projeto, né, ele tem como cunho principal incentivar a adoção através da fotografia, né? E, obviamente, a adoção responsável, que inclui a castração, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. Como eu sou da área de comunicação, né? Esse aqui? Esse é da Lúcia. guarda, né? Protegido da Lúcia. A minha ideia sempre foi gerar renda para as protetoras, porque vendo a dificuldade delas, como que eu posso fazer para ajudar, além das fotos, né? Então, eu não tinha esse conhecimento de fotografia, então fui atrás, fiz cursos de fotografia profissional, de fotografia pet, fui a São Paulo, né? Então, assim, é aquela coisa, quando tu quer, tu consegue achar tempo trabalhando, né? Viajando, com família, com marido em casa, né? E o meu marido entra na minha. Vida real. Vida real. O meu marido é meu parceirão, assim, nessa coisa de vida, de 4 patas. Ele vai tirar foto comigo, ele é meu assistente, meu apoiador, né? Ó, marido. Então, não, ó, maridão. Sai o ombro do marido. Não, ajuda, assim, ó, os cachorros amam ele, o que é maravilhoso verdade. para as fotos, né? Então, assim, nossa, é uma tranquilidade quando eu vou fazer fotos com ele. O que acontece? Eu e a Aline somos as fotógrafas, né? Aline e agora, dela, tá? a Aline, Outra Aline. Aline minha. E agora temos mais uma voluntária que está entrando no projeto, que é a Everlyn, né? Também tirando fotos. Porque a gente quer poder atender mais protetores. E às vezes fica difícil. Alguém me pede foto para mim,
né? E acaba não dando. Tá. O livro, ele é fruto de 4 anos de calendário. Ah, que amor. Porque como a gente faz? A gente acaba captando histórias. Eu sou uma descobridora de histórias. Me interessa muito. Eu vejo que um animalzinho é adotado e eu... conte-me mais. Conte-me mais. E aí eu vou Até lá... peço um café. Conte-me mais sobre isso. E aí a pessoa me conta, né? E eu... você gostaria de participar? Né? Porque a história me toca muito. E a mesma coisa com as protetoras, né? Caso não tenha um que eu saiba, eu sempre pergunto, tem algum importante que, né, você queira colocar no calendário? Porque eu sempre tento que tenha sempre um de cada uma, né? Mas, geralmente, eu sei, por exemplo, o Anakin, que está no calendário. É um dos que eu acompanhei, né? A luta, um cachorro porte grande, que a gente sabe que é mais difícil. Ele era pretinho, apesar de ter uma pelagem muito diferenciada. Mas a gente sabe a dificuldade de adoção de um cachorro porte grande, mais ativo. Ele encontrou uma família maravilhosa. Então, eu disse para a Lúcia, o Anakin é garoto do calendário. Então, tem alguns, assim, são as histórias que me chamam a atenção, vão para o calendário. Eles também, durante esses 4 anos, a gente sempre fez exposições contando as histórias, né, dos animais em locais, tipo pet shops, Santa cafés. Fermata tem uma proposta muito interessante, que ela fez o Mural da Esperança, que ele me emociona quando eu chego lá, porque tem adotados e ainda tem a filhinha dos meus e outros, né? Então, assim, o Mural da Esperança... só com fotos de animais que estão para adoção. Mas a ideia é a seguinte, eu não sei, tu já foi lá, claro, no Santa Fermata. Sim. Aliás, estou devendo para a Mari a visita, hein, Mari? Olha aí, tem que ir lá. A Mari fica braba. Sim, quando eu encontrei com ela numa loja, ela me olhou e fez assim, Ela fica. Então, tu vai subindo a escada e aí tu vai vendo as histórias dos animais adotados, que são as histórias felizes. Então, tu vai lendo a história do Pantufa, tu lê a história do Max, tu vai lendo aquelas histórias que começaram tristes e terminaram muito felizes. Aí tu chega lá no fim do saguão e tu vê lindezas para adoção, que é o Mural da Esperança. Falando em história, tem alguma, assim, dentro do livro que tu publicaste agora, alguma que te tocou, assim, profundamente? É difícil, porque são várias, né? Essa aqui são 67, né? Essas são 67, que são dos 4 anos. Eu vou falar de uma mais recente, né? Porque eu acho que vamos tocar no que é mais recente. A gente tem a história da Lola. Né? A Lola foi uma cachorrinha que foi abandonada grávida, né? Pequenininha, daquelas cachorrinhas que a gente tu não entende por que um serzinho daquele está na rua, pequeno, com um barrigão gigante, né? E até um dos nossos adotantes que me avisou, Márcia, ele resgata também, e ele me mandou uma mensagem: Márcia, eu não tenho como resgatar esse bichinho, porque eu estou com um problema específico, mas ela precisa de ajuda urgente, e se tu chegar aqui tu vai ver. E como eu confio muito nessa pessoa, ele é adotante de um bichinho nosso, eu não vou atrás eu não vou atrás de terceirizações, né? Mas eu confio. Eu disse, tem alguma coisa acontecendo. Corremos lá, eu e meu marido. Na hora eu peguei ela tinha 8 pacotinhos dentro. Nossa, a gente teve que fazer uma cesárea de emergência nela. 7 morreram. 1 sobreviveu por 3 noites. A gente deu o nome de Benedito ou Benedita, e ele morreu também, né? Então, assim, a gente perdeu os 8. Foi assim, eu quase infartei, porque é aquela coisa da perda. A gente gastou 3 mil na clínica, né? Fiquei, assim, a nossa rede ajudou muito, foram maravilhosos, mas mesmo assim ainda fiquei devendo R$400 para a clínica.
eu tirei do meu bolso e paguei, porque a clínica é uma coisa que tu não pode ficar, porque é com quem tu precisa contar, teu parceiro. né? Então, assim, ainda fiquei devendo R$400, tirei do meu bolso e paguei. Por tudo que eles fizeram pela Lola. Na época, o nome dela era Lodivida, né? E ela saiu da clínica adotada, para ver como é incrível que uma amiga foi visitar, estava pensando, né? E disse assim... Ai, Márcia, gostei tanto dela. Eu disse, vem ver sem compromisso, porque depois ela vai para o lar temporário e tu não vai ter a chance. Sim, então, vem conhecer. Fica, né? Ela foi e ficou naquela, ai, meu Deus, e eu não estou preparada. Eu disse, a gente nunca está. A gente nunca está. Se prepara. Nunca. Não dá da carruagem. Ela diz até hoje, Márcia, como é que tu fez isso? Né? Como é que tu fez? Disse, a gente nunca está preparada, leva o Edu, que é o marido dela, né? Ai, ele não vai te matar, ele vai se apaixonar. Hoje, o marido dela apaixonado que ótimo. pela Lola. Não, é claro, uma história só um felicíssima. link, assim, a Márcia teve essa fala, porque é uma pessoa que conhece qualquer coisa que houvesse de errado, né, Márcia? A gente sempre recepciona, né? Então, é isso, eles são nossos eternos protegidos, porque a gente vai acompanhar eles pro resto da vida. Não, resto da vida. A gente tem contato. A gente tem um grupo no Whats, né? Todos os que... Esse foi um específico que a gente resgatou, porque é aquela coisa assim... O Bendito Bicho, ele não resgata animais, né? Isso é muito importante. Nós ajudamos protetores. Mas eu sou uma cidadã. Resgata. Né? A Márcia é uma cidadã. Sim. E o problema caiu na minha frente, eu vou resolver. Porque o problema é meu. Sim. E eu já resgatei muitos animais. O Bendito Bicho já resgatou 21 animais. Né? Mas o Bendito não resgata. São as voluntárias. Exato. Que... O projeto Bendito Bicho, ele é, na verdade, um projeto social para captação de recursos para e as protetoras. as protetoras. Exato, né? Então, tu faz a captação através da venda, comercialização de calendários e o livro. Isso. Correto? E a única coisa que a gente faz é nós vendemos uma parte, ficamos com uma parte para vender, porque a gente precisa pagar a tiragem. Sim. Então, assim, a tiragem desse calendário, esse calendário até esse ano a gente inovou. A gente que está lindo também. Ele ficou bem bonito esse ano. Então, ele ficou mais caro, né? Até porque a gente acha que as protetoras e os clientes das protetoras merecem isso. Então, a gente tem que vender um número maior de calendários. A gente não cobra nada delas. A gente doa. E a gente corre atrás de vender para os nossos amigos, para a nossa rede, para eu pagar minha tiragem com a gráfica. Entendi. Eu me acerto com a gráfica. Né? Mas elas vendem para a rede delas. A Lúcia hoje veio me dizer, Márcia, vende todos. É isso que eu ia perguntar. Se eu tiver interesse em comprar tanto o calendário quanto o livro, onde eu posso encontrar para comprar? Nós temos 10 protetoras, né, beneficiadas, inclusive o Cão da Guarda, né? Todas estão com o link no nosso Facebook, no nosso Insta, né? A gente tem o link para todas elas. No livro, né, tem o nome de todas elas. No calendário também tem. Então, digamos assim, onde eu posso encontrar? Entra no Bendito Bicho, a gente também vai direcionar, né? Ótimo, pode ser pelo próprio Instagram e Face. Isso. Já ajuda. Às vezes me perguntam, entram lá no Bendito, Márcia, vocês entregam... Márcia não, né? Bendito, vocês entregam pelo correio? Não, nós não fazemos isso. Mas sabemos que tem protetoras que fazem. Então, eu passo a listagem e a pessoa entra em contato, né? Ou se você ficar interessado em comprar tanto o calendário quanto o livro e tem condições de pagar o correio, gente, não deixe de comprar, porque você vai estar ajudando a causa, tá? Fica a dica aí. Não vai ser tão caro assim, tá? Só, né, agora, específico em função do Natal, tem que se, né, agilizar. Muitas pessoas pediram. É uma linda, uma lembrança muito bonita. Vai receber o ano que vem, né? É verdade, super útil e funcional e muito bonita. E o que te motivou a criar o projeto em si? Foi ter uma maneira de diminuir, né, essa... além de ajudar as protetoras, né? Contribuir com ela, com a causa. Contribuir com a causa, porque me fazia mal ver a situação dos animais de rua.
né? E eu sabia que o único canal para ajuda eram elas, porque, infelizmente, políticas públicas não existem, né? Eu tentei, algumas vezes, mandar e-mails, né, para prefeitura. Esquece. Mas na ingenuidade, como a gente estava falando, quando eu não, né, tentando propor algumas coisas, nunca tive e-mails respondidos, né, tipo, nem aquele, obrigada, Sim, né, porque na minha ingenuidade eu achava que eu poderia colaborar, né, porque eu brinco, né, eu acho que eu posso mudar o mundo. Né? Todos nós Todos podemos, nós né? podemos, se a gente fizer um pouquinho, bem pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho, eu um pouquinho, a Aline um pouquinho, a Lúcia um pouquinho, daqui um pouco a gente está cada um fazendo um pouquinho e a gente mudou, a gente impactou. Tem uma coisa muito importante para a gente conseguir mudar o mundo. Vontade. Levantar a bunda da cadeira e fazer. Ponto. Olha só, a mãe do Axel está perguntando, eu quero comprar o livro, como faço? Preciso que envie para Florianópolis. Ela pode entrar em contato direto contigo? Entra em contato que a gente dá um jeito, certamente. Tá, meu amor? A Gislaine, ela é a mãe do Axel, Então tá? tá. Ela adotou ele, tá? Ela tem 13, né? E agora ela está adotando mais 2. Um gatinho? Um gatinho. Tem vários gatinhos aliás, aqui são dentro. todos gatinhos, né, que ela tem. São todos gatos. Ela tinha já vários, daí ela adotou o Axel. Aí ela fez o Insta dele, fez o maior sucesso. Um pet influencer maravilhoso. Olha. Lindo, fofo. Te ama. E aí agora ela já está com 13. E agora ela está adotando mais 2 em situação de risco lá do Rio de Janeiro. Ela está trazendo do Rio de Janeiro para Florianópolis. Ai, gente, que lindo. E ela morou aqui em Porto Alegre. Que lindo isso. Ela veio aqui semana passada. Foi a entrevista que eu perdi, Dá uma que eu queria depois muito eu ver. Ó, pode deixar, ela disse que vai entrar em contato. Tá Meu bom. amor? Lu, olha só, castração, né? A castração, ela tem sido apontada sempre como uma forma de... uma alternativa, exato, né, para ter esse controle dos animais, né, do crescimento dos animais. Por quê que a gente fala tanto em castração, que ela realmente é um dos alicerces, né, da proteção? Por que é tão importante a castração? A castração ela é um meio indolor, né, para eles, que evita ao longo da vida não só ninhadas indesejadas, ela é muito benéfica para o estado geral de saúde deles, desde redução de tumores mamários, uterinos, testículo, né, nos machos, evitar doenças, né, e também para o bem-estar de convívio quando eles estão em maior número dentro. Como assim, dentro dos abrigos? Quais são os grandes problemas que a gente tem? Os machinhos alfas, né? A gente brinca. Então, traz Sempre tem. Todas as espécies. Adorei. Gente, desculpa. É que a gente é gente. A gente Nos também é animais ser humaninho, né? Somos todos animais, né? Nos animais da... São os ser humaninhos. Adorei. E aí... Então, assim, ele engloba uma série de benefícios, né? E o custo-benefício é muito grande. E o impacto é gigantesco. Um animalzinho castrado, um casalzinho, né, de animais castrados, eles inibem 80 milhões de animais ao longo da vida. Ao longo da vida. Porque em 10 anos, em 10 né? anos. Mas E isso que eles podem viver. A qualidade... é que assim, eles não vivem, Não. gente, tá? Um animal de rua não vive 10 Não anos. vive. Não, Só não que assim, Não eles vive. ficam... O que acontece? Esses 800 milhões, eles vêm com um curto tempo de vida e muito sofrido. Ou atropelamento, ou envenenamento, ou virose, ou desnutrição, maus tratos, indefinido assim a forma triste como eles virão a óbito, né? E a gente não vislumbra outro mecanismo para diminuir o número de abandonos, aumentar o bem-estar e ter uma sociedade livre de maus tratos. Então, a castração ela é fundamental para a gente. É a primeira coisa que a gente tem que falar de proteção, a gente tem que pensar. E, como vocês souberam, né, gente, a última revista... vamos falar, né, agora do resultado. Vocês sabem, né, que a última revista da Confraria Pet, a gente fez uma ação junto com a Castrapoa, onde todo o lucro arrecadado da comercialização da revista, retirando, claro, a parte de impostos e produção, o valor arrecadado do lucro seria totalmente destinado à castração de animais através do projeto Castrapoa. Então, cada revista que
era comprada, era de fato uma doação para a Castrapoa. Lúcia, mostra para nós o resultado. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado do que aconteceu e quantas castrações a gente conseguiu ajudar aí a Castrapoa. Nós estávamos com um caso bem complexo que veio assim de forma muito benéfica, que é a Raposinha. Nós resgatamos ela num município vizinho de Porto Alegre e ela apresentou epilepsia. Ela tem convulsões, então a gente teve que fazer todo um estudo, toda uma bateria de exames nela, porque foi o nosso primeiro caso de protegido com epilepsia. Então ela estava com a castraçãozinha dela pendente até estabilizar a medicação. E aí isso é bom de falar, pode se castrar, deve se castrar, mas a gente precisa estar com todo o quadro clínico estabilizado e com acompanhamento adequado com o especialista, né, o neuro dela. E um animalzinho com epilepsia, ele necessita de anestesia inalatória. Tá? Tem diferentes tipos de anestesia. Um cãozinho sem problemas de saúde, o custo da castração é menor, porque a anestesia pode ser injetável. É muito indicado que os animais façam a inalatória, mas, às vezes, pelo custo, o tutor ele precisa fazer a injetável. Claro. E a raposinha tem 18 quilos. Né? Ela é uma raposona. E a gente conseguiu colocar, a saúde dela estabilizou, tudo certinho, e conseguimos uma clínica que fez a cirurgia com anestesia, e a gente conseguiu bancar, porque ela entraria no CIO e isso poderia aumentar os riscos de tumores, e a gente conseguiu, então, pagar esse caso especial da raposinha. Mais uma idosinha, que também animais com uma certa idadezinha, foi resgatada da Ilha da Pintada, um protetor resgatou, a gente praticamente foi adotada porque ela tem um probleminha oftalmológico, probleminha, já é mais velhinha, né? É uma cadelinha porte P, então a gente também indicado inalatória. A gente estava com dificuldades de conseguir castrar e o dinheirinho passado pela confraria foram para esses 2 casos especiais e foram feitas 2 inalatórias, que são os casos clássicos, de uma mãezinha e de uma filha, de uma filhote. A gente conseguiu doar, onde o tutor se responsabiliza, e caso o tutor não se responsabilize, a gente se responsabiliza, mas essas castrações são garantidas, mas as que ficaram com nós, a mãezinha e a última filhote, foram castradas também, beneficiadas pela confraria PET. Só registrando, tá, gente? Teve uma vez que eu divulguei que tinha sido 600 e tantos reais, tá? Mas no total, na verdade, a gente ficou em 700 reais, tá? Então, esses 700 reais foram todos destinados à castração. Aqui. E também auxílio ali, né, com a raposinha, né? Isso. Porque realmente a saúde dela dependia dessa castração especial que a gente diz. Que sim, precisa era realmente ela é uma, por causa do peso, né? As castrações, elas são de acordo com o peso e a gente não pode economizar, né? Essa questão assim, não vamos fazer... Mas essa é a parte importante, né, Lu? Se tu tá com dinheiro, mesmo sabendo que a Aline me doou para fazer castração e eu tô com esse caso grave, é óbvio que tu tem que usar, sabe? Tu tens discernimento, né? Então, assim, a gente confia, por isso a gente confia, né, gente? É muito importante, porque a gente sabe que muitas pessoas infelizmente, usam a causa de forma leviana. A gente sabe, tanto politicamente quanto privativa, né, como ONG, a pessoa... É um fato recorrente dentro da nossa causa. E eu sempre prezo muito. Isso me deixa neurótica. Né? O tempo estava passando, a gente precisava deixá-la... são angústias que a gente passa, de deixar ela ok para já conseguir investir. Eu precisava desse dinheirinho e veio assim... essa rede, ela é perfeita. Não adianta. A gente vai... É só levantar a bunda da cadeira e as pessoas que estão levantando também estão se unindo. Então, são vários projetos. E, assim, a Lúcia tem a personalidade dela e os dons dela. A Márcia tem os dela, a Aline tem da comunicação, a Márcia tem da fotografia e do olhar de contar histórias, eu tenho de fazer projetos. Né? Eu tenho essa facilidade e botar mais a mão, consigo, por questões pessoais, colocar mais a mão na massa com eles. Mas é isso, sozinha eu não conseguiria. Então, só gratidão por tudo que tem acontecido e os projetos parceiros que têm feito trabalhos conjuntos com a gente. E com certeza vai crescer mais, né, gente? Pode ter certeza, porque
planos para esta menina aqui eu tenho vários. Pode usar. Use. Pode me usar. Eu digo que eu sou corinho de São Chico, né? Eu digo assim, hoje ele me tirou, né? Do início ao fim do dia para trabalhar só com os pets. Mas é um amor que eu tenho. Infelizmente, a gente não pode largar toda a nossa vida para fazer só Com isso. certeza. De forma, né? Só garantir, assim, a nossa sobrevivência, mas não dá, né? Então, Mas a gente tem que... acredito que isso também faz não é a parte... forma certa de viver, né? Faz parte ter esse equilíbrio, né? Tu saber que tu é ser humano, tu tem tua vida, tu precisa manter a tua vida pessoal ativa, eu quero né? ser exemplo para isso. A gente tem que ser exemplo daquilo que a gente idealiza, né? Não, e a gente falou sobre isso da primeira entrevista, né? Sobre a questão de manter a sua sanidade mental, Perfeito. né? Isso é muito importante. É muito importante. E a nada gente de trabalho sabe de alguns qualidade, exemplos porque... que não devem ser seguidos, né? Exato. Ó, a mãe do Exo está dizendo, é triste gente que se aproveita da causa animal para ganhar dinheiro enganando as pessoas. De fato, infelizmente isso acontece, né, mas estamos aí, pode confiar na Lúcia, pode confiar aqui na Márcia, ó, aqui, ó, eu garanto, tá? Gente, chegamos ao fim de mais um programa da Confraria Pet aqui na Rádio ABO. Mas antes, eu vou deixar aqui somente uma frase, assim, só para vocês ficarem, ó, com aquela reflexão final, tá? Que eu achei o máximo e, obviamente, que eu trouxe para vocês, né? A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem, tá? Esse é a frase do Arthur Schopenhauer. E nada mais comovente do que essas histórias de adoção com final feliz, né, gente? Um beijo para todos vocês, que está acabando o tempo aqui, daqui a pouco vai cair o Instagram. Beijão para vocês. Até mais. Tchau. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.